Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo nesta aula onde nós vamos falar sobre uniformidade, um assunto também muito importante. Vamos lá? Bom, então o que seria uniformidade, né? É a razão entre o valor mínimo e o valor médio. Então tá aqui, né, de forma resumida, a continha, né? O valor da razão mínima é a razão, né, do valor mínimo dividido pelo médio, tá? Então determina a contraposição entre claro e escuro, tá? Então fica mais fácil pensar desta forma, né, que é a contraposição entre claro e escuro. Vamos olhar essas duas imagens aqui para que fique mais claro essa questão aqui do que seria a uniformidade, né? Então, deste primeiro lado, a gente tem uma imagem que representa baixa uniformidade de luz, né? Vejam que a gente tem uma quantidade de sombra aqui na área do piso que, de certa forma, é ruim. Dependendo da área, né? Dependendo do espaço, dependendo da atividade que ali vai ser exercida, essa sombra ela é negativa. E se a gente levar esse conceito de uma sombra muito forte no piso para um projeto, por exemplo, de um casal já com uma certa idade, né? Eles vão olhar para esta sombra e às vezes pode, na verdade, achar que são obstáculos e tropeçar na própria sombra, né? Principalmente quando não se conhece o espaço, tá? A gente não sabe aonde está pisando. Então a gente precisa cuidar com isso, com essa questão da uniformidade. Do outro lado, a gente tem aqui uma imagem que está representando alta uniformidade, tá? Da luz. Então vejam que as sombras elas existem, mas elas foram muito mais eh, tratadas, né? Muito mais cuidadas ali, para que não ficasse, na verdade, com essa característica, tá? Então aqui a gente consegue ter essa questão da uniformidade bem definida por meio desta imagem como referência, né? Dessas duas imagens, que é a contraposição entre claro e escuro, tá? Claro e escuro, né? E aqui eu já não tenho, né? Tá bem mais sutil essa contraposição aqui. Então, qual seria o segredo para a gente sair desta proposta e tentar se direcionar para algo parecido com esta proposta aqui do lado? Então, o segredo é o seguinte: a luz não tão projetada, tá? Provavelmente aqui eu tenho uma luz que está vindo apenas de um lado, e aí ela está pegando, né, como referência, os volumes tanto das caixas quanto da própria bandeja, né, da prateleira ali, que é o que está marcando. Então essa luz ela tem que ser o que mais difusa. Então a partir do momento que eu pego essa luz que estaria aqui atrás e levo ela mais para ao centro do ambiente, eu já minimizo, né? Ou se for o caso, né, eu faço uma melhor distribuição. Ao invés de um ponto, eu trabalho com dois pontos. Ao invés de um ponto com facho de luz projetado, eu troque esse equipamento, essa luminária, por uma fonte de luz mais difusa, porque daí ela deixa de ser projetada, né? Que é o que nós estamos vendo aqui neste caso, tá? Então a gente vai ver aqui que a norma, né, da NBR que a gente utiliza como suporte, como orientadora, como norteadora nos nossos projetos, a 8995-1, ela traz dentro do capítulo dela, o 9, que fala sobre iluminância, ela fala ali no 4.3.4 sobre a questão da uniformidade. E é isso que a gente vai ver. Então, a norma ela diz para a gente o seguinte: a uniformidade da iluminância, né, dessa quantidade de luz, é a razão entre o valor mínimo e o valor médio. A iluminância deve se alterar gradualmente. Então, essa razão entre o valor mínimo e o valor médio a gente já entendeu, né? A iluminância deve se alterar gradualmente, né? Ou seja, ela não tem que ter esse contraste de claro e escuro, tá? Então, a área da tarefa deve ser iluminada o mais uniformemente possível. Então, quando a gente fala de a área da tarefa, a mesma norma nos apresenta no capítulo 3 algumas definições que eu acho muito interessante, né? É como se fosse um glossário.
tá? Para que a gente pudesse ter alguns conceitos muito claros. E eu fiz esse recorte para que a gente pudesse entender sobre essa questão da área da tarefa, né? Da tarefa visual, tá? Da área da tarefa e do entorno imediato. O que que seria isso? Já que são três conceitos que estão aqui interrelacionados neste recorte da norma que fala sobre uniformidade, tá? Então, a área da tarefa significa o quê? Os elementos visuais da tarefa a ser realizada, tá? O que que significa a área da tarefa? É a área parcial em um local de trabalho no qual a tarefa visual está localizada e é realizada. É aquele espaço onde a gente tem para fazer as nossas atividades. Ali é a nossa área de tarefa, né? A tarefa visual são os elementos visuais da tarefa a ser realizada, é o que eu estou fazendo ali, né? Aquela tarefa ali é o que eu preciso identificar ali para fazer a minha atividade. E o entorno imediato, né? É uma zona de no mínimo 50 centímetros de largura ao redor da área da tarefa, dentro do campo de visão. Então, eu tenho uma bancada onde eu tenho a minha área de tarefa e esta faixa, né, ali próxima de 50 centímetros, que é onde a gente tem ainda dentro do nosso campo de visão, né, aquela visão periférica que a gente tem, apesar de a gente estar olhando concentrado para a atividade, a gente tem esse campo de visão. Esta faixa no entorno, tá, de 50 centímetros é considerado o entorno imediato. E essa contraposição de claro e escuro, muita luz na área de tarefa e pouca luz nesse entorno imediato, isso também não pode acontecer. A norma nos diz isso que a gente já vai ver ali na continuidade da leitura, tá? Então, este entorno imediato pode ser, então, essa faixa de 50 centímetros em volta da nossa área de tarefa, né? E esse plano pode ser horizontal, vertical ou inclinado, tá? É o que a norma diz aqui na parte de baixo, ok? Voltando a entender um pouquinho sobre essa questão de contraste, que não pode ser muito gritante, né, entre a nossa área de tarefa e o entorno imediato. Então, a mesma norma, ela nos salienta a seguinte informação: a uniformidade da iluminância da tarefa não pode ser menor que 0,7, tá? Então, a uniformidade da iluminância na tarefa não pode ser menor que 7. Então, aquela uniformidade, né, da iluminação na tarefa em que a gente está executando não pode ser menor que 0,7. Já vamos ver isso. E aí ela vai olhar também para essa questão para o entorno imediato, e ela diz assim: a uniformidade da iluminância no entorno imediato não pode ser inferior a 0,5. Ou seja, esse contraste tem que ser sutil, né, de 0,7 para 0,5, tá? Vamos ver aqui essa questão da média, né? Recapitular e resgatar esse conceito. Como que a gente calcula a média, né? Então, a média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto, tá? Então, já vamos olhar para essa definição de novo. Aqui ao lado eu trouxe como referência que hoje em dia a gente tem a nosso favor diversos softwares que já nos apresentam de forma imediata essa percepção sobre a questão de como está a uniformidade nos nossos projetos, tá? Então a gente tem os softwares que nos ajudam para isso, que pode representar de diversas formas, né? O que nos interessa saber é, primeiro, saber fazer a leitura deles. Não adianta nada a gente, né, olhar para as imagens e muitas vezes a gente não saber o que elas representam. Aqui, a título de exemplo, eu trouxe para vocês apenas para que a gente possa entender que hoje os softwares eles nos facilitam, né? Que até então, no passado, nós não tínhamos isso, as contas eram feitas à mão, né? Então, aqui a gente consegue ter essa percepção aonde está tendo uma concentração maior de luz, aonde não está tendo essa concentração maior de luz. Então, a gente já começa a ter essa questão desta uniformidade, que é a contraposição de claro e escuro, tá? Quando a gente fala da média, né, que é calculada somando-se todos, e a uniformidade é a razão, né, entre o valor mínimo
e o valor mínimo normalmente a gente vai encontrar ele nas medições que a gente faz nas laterais, aqui na periferia dos ambientes em que a gente está trabalhando ou projetando a iluminação. Então, aqui vão se encontrar os valores mínimos, que é o que a gente precisa. E o valor médio, a gente pegaria, então, esse conjunto de dados, né? E dividiria ele pelos números, né? Pelos elementos aqui que estão dentro do conjunto. Então, digamos que eu tenho aqui 64 pontos, né? Onde foi feito, eu tenho o resultado numérico dos valores daquela iluminação naquele ambiente. Então, eu vou fazer a média desses 64 pontos e vou, né? Pegar o valor mínimo, que daí eu tenho o mínimo e tenho a média do que eu preciso. Tá? E aí eu consigo ter aquela distinção aqui, né, entre a questão do resultado desse mínimo com a média, né, se vai dar 0,7, se vai dar 0,5, ou outros valores, né, para que a gente possa entender se a gente está oferecendo, né, o projeto dentro do que a norma nos diz como mínimo, porque as normas elas nos dão essa orientação do que é mínimo, né, menos que isso a gente está oferecendo um projeto de péssima qualidade. Tá? Então, dali é nosso limite. A gente tenta sempre o quê? Projetar e entregar valores acima, e muitas vezes muito mais acima, conforme o espaço, conforme a atividade, conforme o público e conforme o usuário, tá? Então, ó, voltando aqui nessa linha de raciocínio, vamos entender melhor essa questão do valor mínimo e do valor médio, né? Dessa razão, e essa questão principalmente do que a norma diz que não pode ser um valor menor que 0,7 na tarefa, e onde a norma diz que não pode ser um valor menor, né, inferior de 0,5 no entorno imediato, que é aquela faixa adjacente que a gente tem ao lado, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, para que a gente possa, na verdade, registrar essa questão. Eu trago aqui como referência um recorte da cena do filme Oito Mulheres e um Segredo, onde a personagem está ali responsável de trabalhar, né, com esse objeto aqui, onde tem pequenas peças, né? No final das contas, ela vai, né, eh, desmontar e montar, enfim, esse objeto aqui e vai ficar com pequenas peças. Então, ela precisa de uma boa iluminação. Ok. Então, vamos dizer que aqui a gente tem a área de tarefa dela e aqui aquela faixa que a gente pode considerar adjacente, como seria o entorno imediato. E a nossa norma diz o seguinte, que na área de tarefa, esse resultado não pode ser menor que 0,7. Que resultado é esse? É o valor mínimo que acontece aqui nos cantos, né? Que divide a média de toda essa iluminação aqui. E no entorno imediato, a mesma coisa, esse valor não pode ser menor que 5. Então, a gente tem o mínimo acontecendo aqui nos cantinhos, na periferia, em relação, né, à média que nós temos aqui, tá? Então, vamos dizer, tá, só para que a gente possa entender essa linha de raciocínio, que a gente tenha na área de trabalho uma quantidade aqui mínima, tá? De 210 lux, chegando num desses lados aqui, na periferia da área de tarefa. Então, eu tenho o meu valor mínimo. E que eu teria, né, na minha média da área de tarefa, somando todos esses pontos, eu teria 420. Então, se eu tenho o mínimo e eu já tenho a média, eu vou fazer essa continha. O mínimo que divide a média me dá 0,5, tá? Neste exemplo aqui, é um exemplo só para que a gente possa entender essa linha de raciocínio, tá? Então, aqui, na verdade, nesse primeiro caso, eu deixei em vermelho, por quê? Porque a norma diz que na tarefa não pode ser menor que 0,7. Então, eu teria que melhorar essa iluminação aqui, tá? Para que eu pudesse subir esse valor para atingir a 0,7, né? Já que a norma diz que não poderia ser menor que 0,7, ou seja, 0,7 é o meu limite, tá? Por isso que eu deixei ele em verdinho, né? Se for 0,8, 0,9, se for 1, perfeito, porque está acima de 0,7, né? Vamos dizer que eu pegue esta luminária, que poderia estar concentrada muito para cá e impactando, né, o negativo ali, a minha menor somatória de luz aqui, né, meu resultado de luz aqui.
Então, eu pego esse ponto de luz e redistribuo ele, direciono ele para que eu possa aumentar principalmente aquele valor que ficou muito, o mínimo ficou muito baixo, né? E eu faço essa redistribuição novamente da quantidade de luz que eu estou direcionando ali, e eu consiga subir esse valor. Então, agora esse valor, vamos dizer que, além de eu redistribuir ele, eu trouxe ele um pouquinho mais para baixo, né? Então eu acabei concentrando mais luz e eu acabei agora trazendo para o meu mínimo, eu subi de 210, eu consegui fazer a medição aqui e chegar a 295. E a minha média, vamos dizer que ela se manteve, somando tudo, tá? Ela acabou se mantendo no 420. Então, eu pego o mínimo que divido o médio, me deu um resultado de 0,7. Então, agora, esta minha área de trabalho, ela está ok, tá? Dentro da norma. Se eu fosse ainda fazer outros ajustes, colocar uma segunda luminária, né, igual a essa do lado de cá, eu estaria melhorando esse projeto, tá? Bom, quando a gente olha então para o entorno imediato, né, para esta área adjacente, vamos dizer que a gente está com os mesmos valores, as mesmas ideias que a gente trabalhou aqui para a área de trabalho, a gente vai ter aqui no entorno imediato, né? Então, num primeiro momento, a gente teria aqui no cantinho 210 como um resultado mínimo, né? E a média aqui desse espaço é em 420, então daria 0,5, como a gente viu aqui. Só que vejam que eu deixei verdinho, porque quando a gente está falando do entorno imediato, a norma permite que seja o mínimo de 0,5. Então, eu estou dentro do mínimo, eu estou ali no limite, né? Então, eu deixei verdinho. Então, para essa linha de raciocínio para o entorno imediato, ok, eu já estaria com esses valores dentro, né, de um projeto aí aceitável, tá? E quando eu olho, então, e faço esse ajuste, reorganizo aqui, né, a iluminação como um todo, não só daqui, mas automaticamente eu também acabo, né, ajustando a iluminação no entorno, eu venho com esses mesmos valores, vamos dizer, e aí, a minha divisão do mínimo com o médio me dá 0,7, o que está dentro da norma também e já dá uma folga aqui, porque o mínimo seria 0,5 e eu estou oferecendo 0,7, tá? Então, vejam, a linha de raciocínio ela é essa, tá? Aqui a gente está fazendo, então, em relação a essa situação, como exemplo, a área de tarefa dela, tá? Atividade dela, aqui o entorno imediato, e aqui eu fiz uma imagem, né, que eu acabei, na verdade, escurecendo ela, para que a gente pudesse ter muito claro a seguinte situação, que eu não posso ter o meu entorno muito escuro por conta do contraste em relação à área que eu estou trabalhando. Por quê? Primeiro que as ferramentas dela estão na parte de trás, então aqui ela não teria claridade suficiente para ter a visibilidade que ela precisa para pegar esses materiais, né? Já começa por aí. E depois a norma diz que a gente precisa ter uma claridade ambiente, né, de forma que ela vai gradativa, de pouquinho em pouquinho, para aquela acuidade visual, para que a gente possa ter essa adaptação visual do que está próximo, do que está longe e poder identificar qualquer possibilidade de perigo que possa vir a acontecer, tá? Então, a norma dá essas orientações para que a gente possa, na verdade, né, atender assim dentro do possível, dentro das necessidades daquela atividade, daquele usuário, daquele espaço, né, conforto visual para que eles possam, né, as pessoas exercer as suas atividades de forma correta, segura e rápida, né, para não ficar forçando a visão e tudo mais, tá? Bom, espero ter contribuído então com esse assunto sobre a uniformidade, que é, né, essa sobreposição do claro e do escuro, que não pode ser de forma gritante, ela tem que ser de forma suave, né? Então é um assunto muito interessante, muito importante quando a gente fala de áreas de trabalho, tá? Espero ter contribuído. Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.